Oi pessoal, boa tarde. Então na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, certo, das últimas aulas de educação financeira, para que a gente possa estar preparado, certo, para as avaliações parciais de vocês que vão acontecer na próxima semana, beleza? Então vamos ver agora os conteúdos que serão cobrados, né, nas avaliações de vocês. Serão eles: receitas e despesas, orçamento e evitar gastos, cortar gastos supérfluos, né, poupar, tá bom? Então, esses conteúdos serão cobrados nas avaliações de vocês. E na aula de hoje a gente vai revisar eles, tá bom? Foram os conteúdos das aulas anteriores. Então, vamos lá. Primeiramente, receita, certo? A receita é o direito da empresa de receber um determinado montante no imediato ou num momento futuro, certo? As receitas é aquilo que eu recebo, tá bom? Resulta normalmente de operações de vendas ou de prestações de serviços. E as despesas? O que são as despesas, né? As despesas a gente viu que é a obrigação da empresa de efetuar um determinado pagamento. Ou seja, a gente pode dizer que as despesas são os gastos que a empresa tem, tá bom? Relacionando receitas e despesas a finanças pessoais, as receitas, certo? Por exemplo, o meu salário, é aquilo que eu recebo, tá bom? E as despesas são os gastos que eu tenho, gasto com luz, gasto com internet, tá bom? E aí, eu dei uma observação para vocês, né? Que normalmente receitas e despesas estão relacionadas à contabilidade de empresas. E essa que está aqui em negrito, ela é muito importante, certo? As receitas, elas devem ser maior do que as despesas. Por quê? Né? Porque acontece o seguinte, se as minhas despesas, ou seja, se os meus gastos forem maiores do que a quantidade que eu recebo, certo? Significa dizer que eu vou estar devendo, tá bom? Eu vou estar no vermelho, como a gente diz. Então, é interessante que as receitas elas sejam sempre maiores do que as despesas, tá bom? Para que a gente não fique endividado, beleza? Partindo agora para o orçamento, certo? O que é o orçamento? O orçamento ele é a parte de um plano financeiro estratégico que compreende a previsão, certo, de receitas e despesas futuras. Então, no orçamento, eu digo lá, né? Eu recebo tanto e eu tenho quais gastos. Então, eu vou enumerar os meus gastos. Eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a internet, tá bom? Então, são despesas futuras, certo? São despesas que eu ainda vou pagar, certo? E para que serve, né, o orçamento? Ele serve para administrar, certo? Um determinado período de tempo, certo? Então, você vai administrar os seus gastos, né, suas receitas e suas despesas num determinado período de tempo, beleza? E agora, qual a importância do orçamento, né? A organização do orçamento pessoal, ele permite que a gente tenha melhor compreensão e domínio sobre as receitas e despesas da gente, certo? E isso é importante para que a gente tenha uma real noção da nossa situação financeira, tá bom? E possa elaborar melhores planos e melhores metas para o futuro. E aí, ao fazer um orçamento, a gente conhece melhor os nossos hábitos de consumo. E aí a gente consegue planejar melhor o dia a dia, tá bom? E aí, vamos lá. Quais os benefícios de um orçamento pessoal, né? O primeiro deles, a gente viu que era o pagamento das contas em dias, ou seja, não vai atrasar, eu não vou precisar pagar juros nas contas, tá bom? O segundo era o equilíbrio das finanças. Então, se eu tenho um bom controle financeiro, significa dizer que eu tenho um equilíbrio nas minhas finanças, tá bom? O terceiro benefício seria o planejamento de viagens e lazer. Então, se eu tenho um bom controle financeiro, eu consigo planejar melhor, certo? Essas viagens e o lazer, tá bom? E projeção do futuro. A gente consegue prever melhor, né, o nosso futuro, de acordo com o nosso orçamento, tá bom? A gente consegue se basear melhor e planejar melhor metas e fazer planos mesmo para o futuro, certo? E aí entra, né, o último benefício, que é o atingimento de metas. A gente consegue elaborar metas e alcançar essas metas a partir do momento em que a gente tem um bom controle financeiro, tá bom? E aí agora a gente vai passar para evitar gastos, certo? A gente viu esse assunto e a gente viu
que evitar gastos ele é muito importante para manter um orçamento controlado, tá bom? E aí a gente viu o que são os gastos supérfluos, certo? Os gastos supérfluos são os gastos extras que a gente tem no orçamento, certo? Normalmente elas são despesas que não são consideradas essenciais. E aí são os gastos supérfluos, eles são os principais gastos a serem contidos, certo? A serem cortados para que a gente possa ter uma melhor saúde financeira, beleza? A gente viu também o que é poupar, né? Poupar é guardar dinheiro para o futuro, formando uma reserva financeira. E isso é muito importante. Por quê? Porque dessa forma a gente não é pego desprevenido, né? Então, se acontece alguma situação de emergência, a gente tem uma reserva financeira para que a gente possa passar por esse momento, tá bom? E poupar dinheiro é um passo muito importante em qualquer projeto de organização financeira. Afinal, essa reserva financeira, né, ela permite que a gente não seja pego de surpresa. Então, a gente sempre tem aquela reserva financeira e se acontecer alguma emergência, a gente não está totalmente, né, desprevenido. A gente tem algum meio para passar por aquele momento, como eu havia falado, beleza? E aí foram esses os temas que a gente viu nas últimas aulas, tá bom? Então, como atividade de casa, eu quero que vocês façam um resumo dessa aula de revisão, tá bom? Pegando os pontos mais importantes, certo? O que é poupar, o que é um orçamento e o que são gastos supérfluos. Então, vocês vão fazer, certo? Um resumo, pode ser pequenininho mesmo, colocando os principais pontos que a gente falou nessa aula de revisão, beleza? Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.